É isso aí, galera. Bem-vindos novamente aí ao meu canal. No vídeo de hoje, eu decidi trazer para vocês aqui uma entrevista do Carlos Prates, em inglês, que é o lutador brasileiro aí do UFC. E eu decidi trazer esse vídeo porque eu vi um corte, eu vi um shorts dele falando inglês justamente aqui nessa entrevista, desse canal gringo aqui que chama Full Violence. Inclusive, galera, isso é uma parada que passa despercebido. Eu vejo pouca gente falando. Um dos benefícios de você saber falar inglês, de você pelo menos entender bastante inglês, é que você consegue expandir aí o seu repertório de conteúdo que você consegue assistir. Seja de canal gringo, seja de criador de conteúdo, seja de livro, música, filme, série, enfim. Né? E quando você só fala o português, você fica limitado a quem fala português. Enfim, mas como eu estava dizendo, no vídeo de hoje eu resolvi analisar um pedaço dessa entrevista, eu não vou analisar a entrevista inteira, e analisar aí o inglês do Carlos Prates, se o inglês dele é bom ou se é ruim. Se você não me conhece, meu nome é Igor, eu sou professor de inglês aí há mais de uma década. E eu resolvi fazer esse vídeo, como eu falei, porque eu vi um shorts dele falando inglês e eu achei o inglês dele bom. Porém, não é o inglês perfeito. E esse vídeo é justamente para você que tem receio de falar. Às vezes você já consegue se comunicar, já consegue entender, mas fica ali com receio de ser julgado, de que as pessoas vão, sei lá, ouvir você falando e vão achar o seu inglês ruim. E não estou dizendo que o inglês dele é ruim. Pelo que eu vi nesse corte, ele consegue se comunicar bem, ele comete ali alguns erros, mas o objetivo dele ele atingiu, que é conseguir se comunicar. E você não vê, pelo menos, né? Eu creio que não. Você não vai ver o gringo falando que o inglês dele é ruim, a não ser que seja muito ruim, que não é o caso. Então a gente fica assim com esse receio, né, de se comunicar, de falar, com medo desse julgamento, né, galera? Então o Carlos Prates aí é um lutador do UFC. Eu não conheço, confesso que eu não conheço muito de UFC. Eu gosto de assistir uma luta ou outra, mas eu não sou aquele fã assíduo. O que eu sei dele é que ele fuma. Ele, né, que ele é o lutador fumante aí. E mesmo assim ganha a luta, né? Isso acho que isso chama a atenção da galera, principalmente dos gringos. Inclusive, muitos gringos, né? Muitos brasileiros que são atletas aí, principalmente do UFC, são muito aclamados lá fora, né? Os gringos amam os brasileiros. Até mesmo os brasileiros que não falam inglês, que é o caso aí do Poatan. E o Carlos Prates, ele fala inglês, então aí, ó, você pode ver que ele tá num podcast gringo, então ele consegue aí, né, falar com mais pessoas, ter mais público, fazer com que as pessoas gostem mais dele e, como consequência, mais oportunidades. No caso de um lutador de UFC, é óbvio, né, que ele não precisa nem falar inglês, mas para nós, né, pessoas comuns, isso abre muitas portas, né? Eu não preciso nem falar isso aqui. Mas enfim, galera, sem mais enrolação, se inscreve aí no canal, deixa o like nesse vídeo. Eu não vou assistir, como eu falei, eu não vou assistir a entrevista inteira. Eu vou ver só um pedacinho aqui, que o objetivo é analisar. Então vou ver esse capítulo aqui, ó, que tá falando. O Carlos analisa a luta contra não sei quem, tá? Contra provavelmente foi alguém que ele já lutou. Então, algo que já aconteceu no passado. Então vamos começar aqui. Ok? Eu vou deixar com legenda, tá, galera? E vamos lá. Round, something like that. I don't know. I think TKO, you know. Yeah. I think he's gonna come and try to do everything on the first round, and then he gonna do everything to knock me out, and then I don't gonna get knocked out, and then he's gonna be frustrated, and gonna start to get tired, you know, and gonna give me the fight, you know. Yeah. Beleza, galera. Até aqui, o que eu posso comentar até o momento, como eu falei, eu não sei se essa luta vai acontecer no futuro ou se já aconteceu. Ele tá falando, mais ou menos, ele falou, eu acho que ele vai tentar vir com tudo pra cima e vai tentar me nocautear. Pela impressão que eu tenho, esse era o pensamento dele antes da luta.
e ele está falando de algo que vai acontecer. Então ele falou mais ou menos isso aqui, ó. Vou voltar um pouquinho. Come and try to do everything on the first. Então ele falou isso aqui, ó. I think he gonna come and try to do everything on the first round. Ou seja, eu acho que ele vai vir e tentar fazer tudo no primeiro round. Ou seja, ele vai vir com tudo pra cima de mim. Só que é o seguinte, galera. Ele tá falando de algo, provavelmente, tá? Se eu tiver errado, você deixa aqui nos comentários. Mas pelo que eu tô vendo do contexto, ele tá falando de algo que já aconteceu. Ou seja, algo no passado. Esse era o pensamento dele antes da luta. A luta ainda não aconteceu. No caso, hoje já aconteceu pra gente que tá vendo esse vídeo, mas pra ele do passado ainda não aconteceu. Se eu traduzir isso aqui, é literalmente aquilo que eu escrevi ali em português. Ó. Eu acho que ele vai vir e tentar fazer tudo no primeiro round. Só que ele tá falando dele no passado. Então o ideal aqui, galera, é ao invés de I think, isso aqui tem que estar no passado. I thought he was going to come and try to do everything on the first round. Tá? Essa é uma das formas de falar isso aí da maneira correta. Ok? Esse going to eu consigo contrair, diminuir aqui para gonna. Ok? Então a gente logo de cara consegue ver aí um erro gramatical aí de tempo verbal que o Carlos Prates aí cometeu. Lembrando, eu estou analisando aqui pelo contexto porque ele está contando uma história de algo que já aconteceu. Então, aparentemente, ele está falando de algo do passado. Ok, galera? Então, pessoal, dá para ver aqui que logo de cara, logo nesse pedacinho aqui que eu peguei para analisar, a gente consegue ver aqui um erro de tempo verbal. Né? E aí é o seguinte, galera. Isso aqui, o pessoal, será que deixou de entender ele porque ele cometeu esse erro? Óbvio que não. Pô, o episódio aqui tem 23 minutos. Então, né, deu muito assunto aqui, teve muitas coisas aqui que eles falaram. E o Carlos Prates aqui, ó, o vídeo inteiro ele falando inglês, galera. Então, será que um erro, cometeu um erro igual esse aqui, de tempo verbal, no caso dele, né, que ali ele tá trocando uma ideia, tá contando, né, falando sobre a carreira dele, sobre as lutas. Será que isso aqui vai atrapalhar da pessoa me entender? Óbvio que não, galera. Então isso aqui é para mostrar para vocês que justamente foi o que eu falei. Você não precisa ter um inglês perfeito, falar tudo com o tempo verbal certinho, as palavras pronunciadas assim igual um gringo. Você não tem essa necessidade porque quando você quer se comunicar, óbvio que depende do seu objetivo, mas quando você quer se comunicar em inglês, o seu objetivo é entender e ser entendido. Né? Então, se você cumpriu esse objetivo, você tá bem, você tá ok. Falando agora sobre a pronúncia dele, eu vou ouvir mais um pouquinho. First round, and then he gonna do everything to knock me out, and then I don't gonna get knocked out, and then he gonna be frustrated. Ó, teve outro errinho aqui, né? I don't gonna be knocked out. No caso, ele quer, provavelmente ele queria falar eu não vou ser nocauteado. Então ele misturou o gonna, o don't, com gonna. O gonna é o, como eu falei, going to. Quando que a gente usa o going to? Para falar do futuro. Então, por exemplo, eu vou estudar inglês. Amanhã, por exemplo, né? I am going to study English tomorrow. Então é algo que eu estou falando aqui do futuro. O going to, eu uso o verbo to be. Então aqui não tem don't. Aqui é o I am.
Se ele quisesse negar, no caso eu não vou ser nocauteado, é só botar um not aqui, ó. I am not gonna be knocked out. Isso aqui eu consigo contrair. I'm not gonna be knocked out. Tá? Essa seria aqui a forma correta de falar essa frase. Então, galera, a gente já consegue ver aqui dois erros, né? Ele falou aqui, primeiro que ele está falando algo do futuro, sendo que ele está falando, ele quer falar do passado. Então dá para ver que ele tem uma limitação aqui no sentido de tempo verbal mesmo. Ele quer falar. Isso é bem comum, galera. Não estou julgando aqui o inglês dele, só estou mostrando fatos aqui para vocês. Isso é bem comum, acontece muito. Eu tenho alguns alunos que cometem esse erro. E tranquilo, galera. Assim, como eu falei, né? É uma conversa grande, então ele, pô, tá conseguindo aqui se comunicar. Não é nada que tá, né? É óbvio que existe uma barreira linguística ali, às vezes, talvez você tenha esse mesmo problema, você quer se expressar de alguma forma e você tem uma certa dificuldade. E alguns errinhos assim de verbo mesmo, galera. Aqui o going to é o verbo to be, era só botar o not, ele misturou, botou o don't. Mas assim, completamente compreensível. Você não vê nenhum gringo falando que o inglês dele tá errado, até porque se falar, né, vai tomar, né? Mas completamente compreensível, inglês assim, um nível bom, muito bom, tá? Se comunica bem. Pronúncia, você viu que, não sei se vocês repararam, ele comete uns errinhos, ele quer falar frustrated, aí ele dá uma frustrated, né? Dá uma engasgada ali. Mas nada demais de novo também, galera. Vamos terminar aqui. Vou assistir aqui com vocês. And gonna start to get tired, you know, and gonna give me the fight, you know. Yeah, just gonna hand it to you. You think you're tired? But for the viewers that if they don't know, it's Carlos's birthday on Sunday. So the day after the fight is his birthday. Então aqui realmente está falando, né, não dá para saber ainda, mas foi o que eu falei, pelo contexto dá para ver que é algo que já aconteceu. Tá falando que era o dia anterior foi aliás, o dia depois seria o aniversário dele. Last year I fought in Australia. I fought exactly the same day of my birthday. Ó, aqui ele usou o passado certinho. Last year I fought in Australia. Só que ele fala Austrália, né? Last year I fought in Australia. Né? E aqui ele usou o passado certinho, o passado de fight, que é o to fight, que é o verbo lutar, é fought mesmo, é o passado de fight. Então aqui ele falou certinho e tá falando do ano passado. Oh, shit. Li Jingliang, yeah. That was crazy. Yeah. That's the first time he's ever been KO'd, yeah. I planning to do the same with Joffrey, you know, like hit him and move, hit, move, you know. Jeff's never been KO'd before. Yeah. Yeah, so it's another first one. You know, like Aqui de novo, galera, ele fala I planning to do the same thing with e o lutador com quem ele estava lutando, né? E aqui, galera, se for o que eu tô pensando que ele queria falar, deveria ter um I am. E aí dá para contrair e falar am. Pelo menos assim, ouvindo, eu entendi ele falando I planning, sem o am, tá? Isso aqui também é outro erro bem clássico, galera. Geralmente é o contrário que as pessoas fazem, tá? Então, por exemplo, a pessoa quer falar assim, ó, eu trabalho, I work. Aí a pessoa vai e mistura o I com am, tá? E nesse caso aqui, não teria. Nesse caso aqui, teria. Seria tipo, eu tô planejando fazer a mesma coisa com... Então aqui nessa frase, só analisando essa frase, ele tá falando do futuro. Então eu estou planejando fazer a mesma coisa com... E é justamente isso que eu falei. Eu não sei o contexto, eu tô vendo só um trecho. A galera que tá ali conversando com ele sabe, tá por dentro ali do que tá acontecendo, conhecem ele, conhecem, né, sabem das lutas dele. Então, né, fica mais fácil de entender. Mesmo que ele erre, as pessoas vão saber sobre o que ele tá falando. Mas assim, alguém de fora, pra mim, só vendo esse corte, fica difícil saber
se a luta vai acontecer, ou se já aconteceu, ou se ele tá falando da preparação dele. Eu teria que assistir o vídeo inteiro para poder entender, né? Então eu não vou fazer isso porque senão vai ficar muito grande. E questão de pronúncia, galera, ele tem um sotaque bem forte brasileiro, né? Dá pra ver que ele é brasileiro. Se eu tivesse só ouvindo a voz dele, eu daria pra saber que é um brasileiro falando inglês e sem problema nenhum também, galera. Sabe? O sotaque a gente vai ter também. Então isso é bem normal. E vamos terminar. Vamos lá. Like exactly 1 year after. Yeah, that's Like great. Hell yeah. another guy out that Yeah. never was Going back to back, baby. Yeah. Hell yeah. That's fire. Do you have like a dream fight in the UFC? Bro, it would be really cool fight against Adesanya. Because Ah, legal aqui, ó, ele usou would, que é o condicional. Então aqui, ó, it would be really cool fight against Adesanya, né? Então seria muito legal lutar contra o Adesanya. Ele dá umas pausas, né? E isso também é tranquilo, de boa. I'm really big fan of him, you know. Okay. Yeah, he's a nice. I'm really big fan of him. No caso, ele. Enfim, galera, não vou ficar aqui também dando de sommelier de inglês. Mas. Basicamente é isso que eu queria falar pra vocês, galera. O inglês do Carlos Prates aqui nesse vídeo. Pô, ele se comunica muito bem, fala muito bem. Se eu fosse dar uma nota, cara, eu daria um 7. Dá pra melhorar aí algumas coisas, tá? Mas, de novo, pô, o cara tá aqui no podcast falando aqui durante 23 minutos. Provavelmente é ele que mais fala, a galera pergunta, ele responde. Então você vê que apesar das limitações, ele ainda assim consegue se comunicar muito bem. Então se você tem esse problema, se você tem esse medo, talvez aí seja um exemplo para você seguir. Fala mesmo, sabe? O objetivo é você se comunicar. E parabéns aí ao Carlos Prates pelo inglês. E se eu fosse dar uma dica, seria foca aí um pouquinho na questão de tempo verbal, na questão da pronúncia, tá ok? Eu focaria mais no tempo verbal mesmo, tá? E o ideal, aula com professor particular, se você deseja estudar inglês aí de forma particular, do conforto da sua casa, vou deixar o link aqui na descrição. E como eu falei, esse vídeo era só para mostrar para vocês terem essa noção aí de que o seu inglês não precisa ser perfeito. Você só precisa saber se comunicar de uma forma que seja clara. Você vai cometer erros, você vai errar, eventualmente você vai pronunciar uma palavra com um sotaque bastante forte, mas faz parte do jogo e o importante é você estar sempre melhorando. E é isso, galera. Era o que eu tinha para mostrar aqui para vocês. Esse vídeo não quero deixar ele muito longo e a gente se vê no próximo vídeo. Deixa nos comentários aqui se você tem alguém que você gostaria que eu analisasse o inglês e tamo junto. Até o próximo vídeo.